Férias escolares geram expectativa no turismo. As mulheres estão com mais coragem para denunciar a violência. Está no ar a revista Premier News. O TRE, Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, já está preparando as sessões adaptadas para os portadores de deficiência ou mobilidade reduzida. Os eleitores com estas condições podem pedir a transferência para votar em uma destas sessões adaptadas. O pedido é feito no cartório eleitoral mais próximo, munido com documento oficial com foto. Quem não puder ir até o cartório para fazer o pedido, pode fazer por um curador ou mesmo por procuração, acompanhado de uma autodeclaração ou documento que comprove a deficiência ou dificuldade de locomoção. Mas atenção, o prazo para este pedido termina no dia 18 de agosto. Em São José, o prefeito Orvino Coelho de Ávila autorizou o aumento do número de servidores na área da saúde. São 67 novos profissionais que vão atuar nas unidades básicas de saúde, na policlínica, centro de atenção psicossocial e núcleos de apoio à saúde da família. Na lista dos convocados estão agentes administrativos, cirurgião dentista, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, técnico de enfermagem, psicólogo e terapeuta ocupacional. Também foram chamados médicos clínicos, cirurgiões, infectologistas, ginecologistas, neuropediatras, pediatras e psiquiatra. Começaram hoje as férias escolares nas redes estadual e municipal de ensino. Para algumas escolas da rede particular, elas começaram um pouco antes. Estes 15 dias de recesso vão ser vistos como uma boa perspectiva de aumento no setor turístico. Na região serrana, onde o inverno é a atração, a expectativa é de receber um bom número de visitantes. E sobre essa expectativa, vamos conversar agora com a secretária de Turismo de Urubici, a Marinês Valkovski, a quem a gente já agradece por atender ao nosso convite aqui da revista Premier News, e vou perguntando, é boa a expectativa do movimento turístico na região e principalmente no município de Urubici, agora nessas férias de julho, férias escolares? Boa tarde, nós que agradecemos, aqui de Urubici pelo convite. Então, ela já está sendo, embora, saibamos que estamos vindo aí de uma temporada de 2 anos atípicos, na verdade, em função da pandemia, mas nós estamos com a cidade lotada neste momento, e agora, ainda mais com o recesso escolar, a gente tem uma expectativa muito grande aqui no município, com mais de 80% de ocupação dos nossos meios de hospedagens. E isso, para você, é algo que vinha ocorrendo antes ou deu uma parada por conta da pandemia e agora é o que se chama em todo lugar de demanda reprimida? Então, na verdade, o Urubici não sofreu, digamos, efeitos diretos da pandemia em termos de ocupação, muito pelo contrário, O nosso público passou a conhecer a Serra Catarinense, as pessoas tiveram oportunidade, até pela proximidade da Serra Catarinense com os grandes centros. Então, a pandemia, ela alavancou o turismo aqui na nossa região, especialmente em Urubici. Agora, este ano, em função da redução dos casos, é que a gente teve uma baixa um pouquinho no mês de maio, de junho, e agora a gente já percebe o retorno em função das férias, E quem conheceu e gostou, certamente vai retornar aqui para a nossa região também. E me diga uma coisa, secretária, é considerado agora o primeiro momento turístico, 2 anos após a pandemia, com a capacidade hoteleira já liberada para a ocupação. Durante os 2 anos da pandemia, tinha uma limitação. Isto favoreceu mais, acabou acrescentando mais incentivo para que se visite a Serra Catarinense?
Certamente, assim, embora, como eu comentei, né, a gente teve um fluxo muito expressivo nesses 2 últimos anos, mas o que a gente observa agora é, digamos, um fluxo maior ao longo da semana, né? Esse fluxo estava muito mais concentrado aos finais de semana e agora a gente observa que esse público está tendo mais tranquilidade, especialmente as famílias, né? E certamente nós estamos aqui com mais de 400 meios de hospedagem e a gente já observa que as pessoas estão buscando diversificar, conhecer novos meios de hospedagem que o município tem e também conhecer os municípios que estão aqui no entorno. Tá, e me diz uma coisa, secretária, com relação a o investimento turístico, a infraestrutura em si, ela está sendo aprimorada agora, a expectativa é bem melhor para trazer um pouco mais de público? Certamente, assim, embora, né, a gente tinha já alguma expectativa aqui no município muito grande, nós temos a previsão aqui de construção de mais 2 resorts, além dos atrativos que nós temos naturais, temos equipamentos de aventura. O que a gente observa esse ano é uma segurança maior dos nossos empresários em empreender, né? Então a gente observa que eles têm buscado agora mais informações do município, diversificar, então, não só a hospedagem, mas também a área de alimentação. Então, acho que agora, com essa, né, com essa melhoria na situação da pandemia, a gente vai observar, sim, um avanço, né, em diversos setores que não são o meio de hospedagem, mas atividades de aventura, alimentação e entretenimento no geral. Alguém já nos falou recentemente que Urubici poderá se transformar numa segunda ou em algo, um polo turístico semelhante ao que tem no Rio Grande do Sul entre Gramado e Canela. Aí a pergunta ficou no ar, a resposta não me veio quando eu perguntei em termos de eventos também ou só de equipamentos que você acabou de citar. Isto que eu ouvi de alguém é possível de acontecer ou é esta a meta? Então, nós discutimos, muito interessante pergunta, porque nós discutimos isso bastante com os nossos empresários do setor, representantes, né, no geral da comunidade. E nós temos muito claro, Urupici tem mais de 20 pontos naturais. O que nós queremos de Gramado é o empreendedorismo, a expertise deles, a organização, a forma como eles recebem, mas a gente entende que Urupici, sim, ela pode trilhar por esse caminho em termos de qualidade, de atendimento, mas a gente quer firmar aqui o segmento do ecoturismo, do turismo de aventura, do turismo rural. Então, certamente, né, nos espelhamos sim em Gramado pela beleza, pela organização, pelo empreendedorismo, mas a gente quer encontrar também o segmento e a identidade aqui do nosso município. Com relação à paisagem em geral, à geografia, o Morro da Pedra Furada, enfim, e o Canyon, fugiu o nome agora do Espraia, não, Espraiado, hã? espraiado, Do Espraiado, né? espraiado. Aliás, eu estive por lá e foi considerado uma aventura. O acesso agora já está mais fácil? Estamos trabalhando em função das grandes chuvas que tivemos aqui no município. O principal atrativo ali próximo até ao Cânion do Espraiado é o Corvo Branco. Então, estamos trabalhando bastante para liberá-lo em torno de 15 dias. O acesso ao Cânion do Espraiado já está livre e, obviamente, agora com as chuvas a gente pede também um pouco mais de cautela, né? É um local de acesso apenas em 4x4, mas é belíssimo. Então, a gente está normalizando aí nos próximos dias. Claro que na Serra o frio é a estrela maior, mas o turismo nesta região ele pode ser feito em qualquer época do ano. O que você consideraria, o que poderia atrair mais o turista no verão, por exemplo? Perfeito. O verão é maravilhoso para banhos de cachoeira, né? Coisas que a gente dificilmente vai conseguir fazer no inverno. Então, tem trilhas que passam por cachoeiras. O próprio amanhecer ou pôr do sol se torna agradável. As nossas temperaturas no verão permitem você tomar um bom vinho, né, em qualquer estação do ano. Então, a gente tem toda a parte de gastronomia. Então, tudo isso a gente consegue fazer ao longo do verão. E também, principalmente, os equipamentos de aventura, né? É um pouco difícil você, às vezes, fazer uma trilha ou um voo livre, dependendo, né, da temperatura no município. Então, hoje a gente tem todo um trabalho para divulgar o Urupici o ano inteiro, ou Urupici nas 4 estações. Mas no verão é muito propício para o ecoturismo.
Secretária, a senhora citou 2 vezes aqui sobre os equipamentos de aventura, e alguém da produção já está curioso para saber o que é. Eu vou repassar essa pergunta para a senhora, e é claro que se alguém da produção está curiosa para isso, quem está assistindo também. Que equipamentos de aventura são esses? Temos diversas opções. Nós temos a Skybike, é um empreendimento novo aqui, que é uma bicicleta, que ela está presa por 2 cabos, isso tem sido um sucesso aqui no município. Também temos voo livre, temos voos de balão cativo, temos também o famoso salto do pêndulo. E aí eu convido vocês a olharem aqui os sites, né, das nossas páginas aqui do Instagram, tem o Morro do Parapente, a Cachoeira Papuã, nós temos os mirantes de vidro em cima do Corvo Branco, que é o Altos do Corvo Branco. Então tem muita coisa legal para conhecer aqui no município. Como eu falei, são mais de 20 atrativos, então tem que preparar aí, no mínimo uns 15 dias para conhecer tudo. Muito bem, deixa eu te perguntar uma outra, deixa eu voltar agora a conversa para esta época de julho, inverno, frio e tudo mais. Você falou que a capacidade hoteleira já está bastante ocupada. A recomendação seria, antes de subir a serra ou de chegar até lá, ligue para saber se tem vaga? Por favor, nós tivemos aí no ano passado, se eu não me recordo, no feriado de Corpus Christi, nós chegamos a lotar com 100%, né? Aqui no município. Então, a gente pede sempre, principalmente quando tem previsão de neve, né, ou que vai esfriar, que as pessoas entrem em contato com a Secretaria de Turismo, que tentem fazer reserva nos nossos empreendimentos com bastante antecedência. E comentaste sobre o Morro da Igreja. Morro da Igreja, as pessoas têm que reservar com antecedência, então a gente pede pelo menos 1 semana aí de antecedência. Para terminar, uma última pergunta, falando da culinária. Claro que a comida é típica, é da serra e tudo mais, mas tem algo bastante interessante que me chama a atenção cada vez que eu vou lá, é a truta. A truta é um prato fantástico, inclusive nós temos no dia 31 de agosto um evento chamado Fena Truta. É muito interessante porque a gente envolve vários restaurantes aqui no município e cada um deles cria um prato típico com a truta. Então, certamente, né, é uma culinária muito apreciada aqui pela população, pelos nossos visitantes. E deixar de esquecer, né, o nosso entreveiro, o famoso entreveiro de pinhão. Secretária, o nosso assunto poderia ir até amanhã de manhã e não esgotaríamos a conversa, mas nosso tempo terminou agora. Muito obrigado à senhora por participar do programa e pelas suas informações. Eu que agradeço e fica aqui o convite para vocês retornarem aqui e conhecer um pouco mais aqui do nosso município. As mulheres estão mais motivadas para denunciar violências. A afirmação é da titular da Delegacia da Mulher recém-instalada em São José. Mais detalhes depois do intervalo. Um instante só. Todos os dias, milhares de pessoas precisam de socorro. Ainda bem que os nossos heróis estão sempre a postos. Para ser um deles, você não precisa ter superpoderes. Só precisa ter iniciativa. Cada voluntário é um herói. Procure o Hemosc e doe sangue. Para você que quer acompanhar a programação da Premier TV Online na sua Smart TV, abra a barra de aplicativos e procure pelo seu navegador. Digite o site www.primertv.com.br. Já em nosso site, desmute o vídeo e em seguida você pode ampliar a tela. Pronto, agora você já está acompanhando a Premier através da sua Smart TV. Estamos de volta com a revista Premier News. O número de feminicídio registrado este ano é maior do que em 2021.
Cresceu também o número de denúncias de maus tratos às mulheres. Segundo o Observatório da Violência contra a Mulher, foram requeridas mais de 11 mil medidas protetivas nos primeiros 6 meses do ano. E nós vamos conversar agora com a delegada Vivian Garcia Selig, ela que é responsável pela recém-instalada Delegacia de Proteção aos Direitos das Mulheres aqui em São José. Delegada, muito obrigado por participar do programa da revista Premier News, e eu vou lhe perguntando já antecipadamente o número de violência, o que tem aumentado mais, o número de queixas, as pessoas que estão indo até as delegacias, ou realmente o número de casos de violência? Muito obrigada pela oportunidade de tratar de um tema extremamente relevante, que é a violência em face das mulheres. Então, na realidade, o fenômeno que envolve a violência contra as mulheres, ele é bastante complexo. Mas, com o incremento da informação, da tecnologia, nós observamos que vem numa crescente do conhecimento da violência em face das mulheres. Mas essa violência sempre existiu. Todavia, era subnotificada. Portanto, há, obviamente, um número maior de violências registradas e chegando mais facilmente ao conhecimento da população de uma maneira geral, sem sombra de dúvidas. Mas isso não significa que tanto a polícia como a comunidade, a sociedade civil organizada, não precise continuar trabalhando para a diminuição desses índices. E é isso que a nova Delegacia de Proteção aos Direitos das Mulheres da Polícia Civil, vinculada à Diretoria Estadual de Investigações Criminais, se propõe: trabalhar essa dinâmica de fomento e proteção às mulheres. Mas aí, como eu havia dito no início da nossa conversa, ela foi recém-instalada, questão de um mês, São José acabou sendo beneficiada, digamos assim, com esta delegacia. O trabalho dela, exatamente, é no município especificamente ou a região como um todo? Então, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais, a DEIC, ela tem uma amplitude de atuação no estado como um todo. Então, essa delegacia não é diferente. Ela é uma delegacia que trabalhará com situações mais complexas, as demais delegacias permanecem com as suas atribuições. Ela foi iniciada há um mês aproximadamente, quando o governo do estado editou um decreto que regularizou todas as unidades policiais aqui da diretoria, que é a DEIC, conhecida DEIC, a Diretoria Estadual de Investigações Criminais. Portanto, nós estamos na fase de reestruturação, capitaneando aí os policiais que aqui atuarão, organizando todas as estruturas para que possamos também, em parceria com outras unidades do estado, trabalhar a dinâmica de proteção aos direitos das mulheres. Delegada, deixa eu voltar de novo aos casos em si. Quando a senhora fala que falamos que há um maior conhecimento dos direitos e está tendo um pouco mais de coragem por parte das mulheres que são vítimas de abuso, ao chegar até a delegacia, a maioria dos casos, as pessoas mantêm a queixa, chega lá, dá queixa e depois retira. Houve uma época que se ouvia muito falar disso. Como está essa situação agora? Então, estudos demonstram que para uma mulher chegar a denunciar um fato em que ela foi vitimizada, ela já sofreu inúmeras violências, de 8 a 9 violências, para ela chegar a primeira vez na delegacia e registrar o episódio. A partir dali, essa mulher pondera N situações, a codependência do agressor, os filhos, o que ela fará a partir daquela denúncia, mas temos que sempre colocar em foco e levar luz a realmente a necessidade de implementarmos políticas públicas para que essas mulheres saiam desse ciclo de violência. Então, essa é a grande toada hoje de trabalharmos a gestão pública em face dessas mulheres que estão sendo vítimas. E há também situações que a própria legislação penal prevê que a vítima pode abrir mão dessa representação criminal, dessa queixa inicialmente dada.
Então, há uma série de circunstâncias. Em outras situações, mesmo a vítima querendo, vou dar um exemplo aqui do caso de lesão corporal, ela não pode desistir da sua vontade, da sua representação inicialmente dada, para ficar mais de simples entendimento aí para quem está nos assistindo. Então, o que é sempre importante? Tratarmos o assunto com muita seriedade, colocando luz ao problema que é a violência em face das mulheres, mas sempre com muita informação, coerência, para que essas mulheres não se revitimizem por situações que envolvem a possibilidade de uma desistência. Então, realmente não é simples, é muito pesado muitas vezes falarmos sobre violência contra as mulheres, mas é algo que precisamos, como sociedade civil organizada, trabalhar e fomentar esse diálogo, tanto homens quanto mulheres. Se tem observado vários casos onde as mulheres, e aí eu não estou dando uma questão de idade, no sexo feminino em si, sofrendo abusos e agressões por parte de companheiros outros, que não os próprios pais, ou seja, padrastos, no caso das enteadas que normalmente tem. Esses casos continuam aumentando, as queixas, como está? Então, na maioria, as estatísticas da Polícia Civil demonstram que a maioria dos episódios envolvendo violência em face das mulheres acontecem dentro do lar. O que demonstra que a mulher muitas vezes está mais segura na rua do que dentro da sua própria casa. Tanto nos crimes que envolvem agressões físicas, psicológicas, como uma lesão corporal, uma ameaça, ou até crimes contra a honra, como uma injúria, mas também crimes contra a dignidade sexual, como os estupros. Então, nós temos 87% das violências, seja em face de uma violência doméstica familiar, como uma lesão, seja crimes contra a dignidade sexual, a grande maioria acontece dentro de casa. Então, essa é uma realidade. Precisamos alertar e dialogar sobre esse assunto, inclusive com as nossas crianças, pois sabemos, e isso está sendo muito difundido, que os crimes envolvendo crime contra a dignidade sexual ou lesão corporal ou demais crimes acontecem, em sua grande maioria, dentro das residências. Delegada, na sua opinião, agora como profissional desta área, vamos chamá-la assim, a lei vigente no país hoje para o atendimento, para a punição desses agressores, ela está dentro dos parâmetros esperados ou ela deveria ter um pouco mais de rigor? A legislação atual que envolve a proteção das mulheres evoluiu muito nos últimos anos. A Lei Maria da Penha é considerada uma das legislações mais modernas e, além do seu tempo, vigente no nosso país e também no mundo. Portanto, claro e obviamente, como somos uma sociedade e estamos em frequente evolução, as legislações, de uma maneira geral, precisam ser atualizadas. Mas temos hoje uma gama bastante completa de proteção às mulheres, mas o que precisamos definitivamente, ao meu entender, é estruturação tanto das delegacias quanto da rede de atendimento. E quando eu falo rede de atendimento, do que eu estou falando? Eu estou falando de assistência social, estou falando de saúde, estou falando de educação. Porque não podemos trabalhar a violência em face das mulheres somente no repressivo, que é a atribuição constitucional da Polícia Civil. Temos que trabalhar também na prevenção e na base para o atendimento de uma maneira completa dessa mulher e sua família, para que possamos diminuir a reincidência desses episódios e evoluir como uma sociedade civil organizada, que é o que todos nós desejamos. Então, ao meu ver, precisamos aí unir forças para trabalharmos a temática da violência contra as mulheres. Se somarmos a este elenco que a senhora acabou de enumerar, uma educação familiar ou escolar que contemple a igualdade entre o homem e a mulher, o trabalho das delegacias ficaria mais facilitado. Com certeza. Então, nós temos que trabalhar isso desde muito pequeno, tanto dentro dos nossos lares,
Eu sou uma mulher, eu tenho 2 filhos, uma menina e um menino. E busco na educação trabalhar a equidade de gênero, de direitos, sempre com muita seriedade, com empatia, para o exercício da cidadania. Eu acredito muito no poder da educação, no poder de uma evolução, olhando para as nossas crianças, e é isso que nós, cidadãos do Brasil, precisamos fazer, estarmos unidos para trabalhar temáticas tão caras a todos nós, como é a violência em face das mulheres. Delegada, uma última pergunta, como o funcionamento e horário e tal da delegacia, essa delegacia nova de proteção aos direitos das mulheres aqui em São José? Então, a Delegacia de Proteção aos Direitos das Mulheres, como também as demais unidades da DEIC, elas não possuem um atendimento ao público. Todavia, você pode acionar todos os canais de denúncia da Polícia Civil, seja por intermédio da delegacia virtual, do número nacional 180 ou o número 100 de direitos humanos, se você preferir. Lá as pessoas podem, inclusive, fazerem denúncias anônimas, ou, se preferir, deslocar até qualquer delegacia de polícia civil do Estado, seja ela uma delegacia especializada de atendimento à mulher, como as nossas DPCAMs, ou qualquer outra delegacia, seja de comarca ou município. Então, é sempre muito importante que essas informações cheguem o mais rapidamente a toda a comunidade. Passando ou sabendo de uma situação de violência, denuncie, porque às vezes uma situação que inicia leve pode se tornar em algo trágico, como um feminicídio. Delegada Vivian Garcia Selig, muito obrigado à senhora pela participação ao programa e pelas suas informações. Muito obrigada, me coloco sempre à disposição da comunidade e quem estiver interesse de seguir a delegada Vivian e tirar, dirimir qualquer dúvida, eu tenho o meu Instagram, que é o Garcia Selig, e eu sempre que possível respondo todos os acionamentos. Muito obrigada. A revista Primer volta na próxima edição. Tchau, tchau e até lá!